Vamos falar agora das bets. A Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, anunciou a proibição de publicidade dos jogos de apostas online quando voltada para crianças e adolescentes, com essa restrição. A medida estabelece uma multa diária de até R$50 mil para as empresas que não cumprirem essa nova regulamentação. A norma publicada no Diário Oficial da União estabelece que no prazo de 10 dias, as plataformas de apostas online apresentem um relatório de transparência com ações para garantir o cumprimento da medida, que, repito, proibição de publicidade de apostas online para crianças e adolescentes. Coronel Sérgio Marques, o senhor é a favor ou contra a legalização das apostas online, das chamadas bets? Bom, primeiro ponto, criança e adolescente, propaganda para esse público, realmente não há o que se falar. Tá perfeita a colocação na Senacom. Agora, para que haja a liberação efetiva das bets, que é a aposta online, e por que não, então, os cassinos também? Então, porque se um lado é autorizado, o outro lado não é autorizado. Então, aí fica essa discussão. Os cassinos, se abertos no Brasil, dariam emprego. Lógico, nós temos aquela situação das pessoas viciadas, coisas do gênero, mas traria emprego para o brasileiro. Os brasileiros não precisariam ir para fora do país, exemplo, Peru, Paraguai, Argentina, para jogar. Uruguai. Então, os brasileiros vão para fora para jogar fora do Brasil, sendo que o dinheiro poderia ser investido aqui no próprio país. Então, se existe uma liberação para os bets, que é uma aplicação online, e muitas vezes o retorno é diminuto para o Estado brasileiro, por que não também em relação aos cassinos? Ou se proíbe todos, ou se abre, evidentemente, com regulação, e precisa ser uma regulação muito forte, porque, caso contrário, isso pode também cair na mão do crime organizado. E o crime organizado acabar gerenciando esse tipo de aposta. Priscila Silveira, qual a sua posição? Porque tem uma questão, o jogo existe, o jogo já existe. Legal, ilegalmente ou legal, se não legalizar, ele vai com as pessoas vão continuar apostando aí. Agora, quando você legaliza, a Confederação Nacional do Comércio falou que está sofrendo prejuízo, porque as pessoas estão deixando de comprar bens, de ir ao comércio, adquirir os seus bens de necessidade, primário ou não, para apostar. E tem gente apostando como investimento, vou jogar aqui para ver se eu ganho. Como é que você vê essa dupla face da questão das apostas online? Não vou deixar os cassinos para um outro momento, porque o cassino, ele estimula o turismo interno, atrai turistas do exterior, ele vai gerar emprego. Agora, essas apostas bet online, isso gera pouco emprego e tem, assim, uma eficácia um pouco difusa. Será que vale a pena? Como é que está essa questão? A Confederação Nacional do Comércio já está questionando. Quero a sua opinião. Capês, é importante a gente falar que a gente já tem jogatinas legalizadas, como é o caso, por exemplo, da Mega Sena, né, onde a Caixa Econômica Federal já recebe. Então, há uma forma de regulamentar. E o porquê que inicialmente se tinha um embate com relação às bets? Por serem considerados, em regra, não tanto mais, como jogos de azar, onde nem sempre a pessoa recebe e ganha dentro de uma porcentagem exigida ou que seria exigida legalmente. Agora, o problema está, eu sou a favor de legalizar, né, mas o Estado não legalizou antes porque ele não tinha o controle de recebimento, a verdade é essa. Porque se assim fosse, né, e é o que acontece, a gente tem, por exemplo, no jogo do bicho, onde ainda não é legalizado, a gente tem organizações criminosas que se voltam para poder angariar a jogatina, e a gente vê isso principalmente no estado do Rio de Janeiro, que tem uma maior ênfase. Agora, a minha preocupação aqui, voltado para a proibição dada pelo Senacom, é porque há estímulo excessivo às crianças. Outra coisa que eu acho que é importante a gente dizer, que essa coisa de desejo, porque tem muito ligado à questão do consumidor, a vulnerabilidade, né, situacional dessas crianças e adolescentes, nesse desejo de pertencimento, dessa pressão social que se faz, principalmente nas escolas. Você não vai jogar, tô jogando. Agora, o que eu quero aqui trazer à baila é,
se eles estão jogando, né, já há uma orientação nesse sentido de colocar biometria, como que tem cartão, como que põe dinheiro, eu acho que tem que ir pegando onde dá o problema. Como que crianças e adolescentes conseguem jogar em algo que até os maiores estão tendo dificuldade, estão tendo esse vício, né? A gente ouve falar de pessoas que estão pegando os seus rendimentos para poder se alimentar, para poder jogar, porque é vício. Então eu acho que deve ser regulamentado, deve ser legalizado. Isso é uma verdade, a gente está à tona e as pessoas estão viciadas. Agora, é um problema muito mais também que precisa ser tratado, psicológico, assim como o com o cigarro e com a bebida alcoólica. O Estado controla a bebida alcoólica do mesmo jeito, né? Mas, na medida em que libera, eu acho que tem menos esse desejo de fazer o proibido, de não conseguir. E eu acho que talvez isso seja um pouco mais relevante. Mas aqui, Capês, é importante também a gente dizer que se assemelha essa proibição de publicidade quando a pessoa está comprando cigarro, por exemplo, vem lá um alerta de que faz um mal, mas as pessoas não deixam de fumar. Então, o problema é mais psicológico do que propriamente dito financeiro para poder abarcar aí essa proibição das crianças e adolescentes que são vulneráveis, né? Então, eu acho que mandou bem a Senacom nesse sentido. Emerson Tawil, a solução é proibir ou permitir com uma forte regulamentação? Qual o caminho que você vê para as bets online? E essa questão de proibir publicidade para crianças e adolescentes, acho que não basta. Só proibir publicidade não basta. Você tem que limitar, tem que colocar o CPF da pessoa, tem que fazer algum tipo de identificação visual sobre quem vai apostar. Né? Que nem tem você vai. Hoje você consegue abrir um celular com a sua imagem. Talvez fosse o caso de medidas tecnológicas que protegessem melhor, porque só a publicidade, é o que a presidente Silveira falou. As pessoas estão parando de fumar. Antigamente tinha aquelas propagandas lembra aquelas propagandas? O sucesso com aquelas músicas. Até as melhores músicas estavam nessas publicidades de cigarro. Eu não sei se isso aí, se o fim da publicidade ajudou um pouco, né? Porque o jovem está fumando menos, né? Só maconha. Felizmente. Assim, isso aí... recreativo. Isso aí, de forma recreativa. Propaganda, vai. Muito bem. Eu quero ouvir você, meu querido. Ainda bem que não ouviram o que o coronel Sérgio Marcos me assoprou. Eu quero ouvir. Acho que vazou o áudio, mas tudo bem. O que acontece? Num país sério, em que existe uma regulamentação e uma fiscalização, tudo acontece perfeitamente. Nós estamos falando de Brasil. Num país em que você não consegue fazer com que uma criança trabalhe numa boca de fumo, com que ele tenha uma arma na mão praticando roubo, que ele não saiba ler, que ele está fora do âmbito escolar. Né? E outros tantos problemas que a gente poderia enumerar aqui, ficar 2, 3 programas falando. A ideia é boa, a iniciativa é boa, o grande problema está no resultado final. Né? Existe uma fiscalização para isso. Você está falando de um mundo totalmente virtual, em que como será feita essa fiscalização? Como disse aqui a Priscila, falou assim, vai ser feito através de biometria, através do Face ID, em que num mundo, né, em que pessoas burlam o sistema, chega um maior, coloca o seu rosto ali e libera o jogo para o menor ficar praticando. Acho que muito mais preocupante que isso era saber de que forma a gente conseguir inibir com que 3 bilhões de reais usados do Bolsa Família estão sendo usados na Bet. Então, são coisas que têm uma maior proporção, uma maior magnitude, que merecem uma atenção talvez prioritária, do que esse efetivamente. Lógico, vamos deixar Bangu? Não, não é isso. Eu particularmente detesto o jogo, então para mim poderia não proibir, para mim pouco importa. Não gosto de jogo, não acredito em jogo, né? Acredito no dia a dia, acordar, trabalhar e conseguir seu sustento. Mas quem gosta, a gente sabe que muitas das vezes, como também disse a colega aqui, existem pessoas que têm uma dependência mesmo, é algo biológico, né? É psíquico e é muito preocupante. E também vou divergir um pouco da colega, que ela fala, as coisas que são liberadas acabam tendo um pouco mais de credibilidade, de procura, diminui a procura. Só que quem trabalha de forma errada, quem trabalha de forma a burlar qualquer tipo de sistema de legalização, vai continuar fazendo. O cara que usa a droga, ele vai procurar o mais barato, que vai ser lá na boca de fumo, não vai comprar o legalizado. Então, e muitas das vezes você está subsidiando isso aí, o crime, né? Então, por isso que nós temos essa potencialidade chamada crime organizado, porque ele conseguiu, como eu disse, essa metástase dentro do país, em que ele conseguiu se agarrar em tudo quanto instituições, está dentro do legislativo, do executivo, do judiciário, está dentro das comunidades, ele tomou conta do país. Então, esse ato é viável, sim, mas eu digo assim, a minha preocupação é como serão feitas as fiscalizações e quais serão os resultados, né, para as pessoas que cometerem as infrações, seja ela administrativa ou até mesmo penais.
Ricardo Rous, o Emerson Tauil, num determinado momento da sua fala, citou a palavra Bangu. E me lembrou o time do Castor de Andrade, com a vice-campeão brasileiro de 1985, que tinha aquelas listas branca e rosa, né? Ao lado, onde o craque Neto, maior cobrador de faltas da história do país, ao lado do Marcelinho Carioca, jogou. Então, eu pergunto a você, Ricardo Bicampeão Rous, mundial. Bicampeão mundial, inclusive. Eu queria agora, Ricardo Rous, como é brincadeiras à parte, como é que você vê essa questão das bets em jogos de futebol? Isso não dá margem para corrupção do resultado do jogo? Já tem ali o Bruno Henrique, jogador que foi do Santos, está no Flamengo, já está aí sendo investigado por ter tomado um cartão amarelo que ele teria prometido, isso aí influenciado uma aposta, porque começa assim, me contaram os investigadores. O crime organizado oferece para o jogador, você tem $10 mil para tomar um cartão amarelo. O jogador fala, tá bom, vou fazer 3 gols e tomar o cartão amarelo. Na segunda, agora nós temos você na fita. Nós vamos te delatar para as autoridades se você agora não entregar o jogo. Então é uma forma de cooptação do atleta, que, convenhamos, alguns deles têm um coeficiente intelectual não muito privilegiado. Como é que você vê essa questão da entrada nos jogos, nas partidas de futebol? Capês, em primeiro lugar, a pergunta é, como que se libera os jogos eletrônicos no Brasil, jogos de apostas, bets no Brasil, sem uma regulamentação contundente, sem uma regulamentação pensada, articulada e bem planejada. E agora, depois que já está liberado, vamos começar a proibir propaganda para menor de idade. Já deveria estar dentro de uma regulamentação bem feita antes de liberar. Esse país é uma piada no que diz respeito à gestão pública, à administração pública, a lidar com a vida da população. Minha pergunta é, quem está cadastrado no Cade Único e recebe Bolsa Família está jogando dinheiro por aí? O jovem do pé de meia, que agora foi criado e estão distribuindo, será que essa não é uma preocupação? Estão pensando nisso? Então, realmente, nós precisamos repensar como é que nós pensamos esse país. É o primeiro ponto. O outro ponto com relação aos jogos de futebol, que a gente tem visto aí várias denúncias e a polícia está em cima, eu acho que se o cidadão é ruim, se o cidadão quer fazer a pilantragem, ali ele vai fazer de um jeito ou de outro, Capês. Infelizmente é assim que funciona, porque antes da liberação das bets, a galera jogava com proxy de fora do Brasil, jogava com aplicativos que estavam instalados em outros lugares do mundo. Então é uma modernização, é um avanço da tecnologia que não vão conseguir frear. Haja visto o jogo do bicho. Quantos anos tem que o jogo do bicho está aí na praça e nunca tiraram e nunca proibiram? É proibido, mas nunca tiraram, nunca pegaram. Em cada esquina que a gente vai aqui em São Paulo ou no Rio de Janeiro, tem lá um bicheiro fazendo um joguinho lá, pessoal que já sabe dos números. Então, a gente tem que regular de maneira séria, vendo os impactos negativos que vai trazer para a sociedade, porque já tem muitas outras sociedades pelo mundo que fazem apostas online, que fazem apostas como cassino. Eu, particularmente, sou a favor da liberação dos cassinos, porque isso gera mais emprego, inclusive pode gerar turismo. O brasileiro vai jogar em Las Vegas, quem tem dinheiro, quem não tem dinheiro vai aqui no Paraguai, vai na Argentina, vai no Uruguai. Então, a gente tem que pensar a gestão pública de uma maneira macro, de uma maneira eficiente, não desse jeito aí, tentando colocar band-aid paliativo depois que já fez a liberação. E agora que você colocou muito bem, eu fico aqui pensando com os meus botões. Será que o jogo do tigrinho pode ser enquadrado como o jogo do bicho?